Seguimos nosso balanço geral com informações. Pesquisadores de Tubarão ganharam um prêmio em um congresso internacional na Suíça por uma pesquisa sobre o uso do kit Covid. Esse kit era de medicamentos usados para o tratamento de outras doenças e que estavam sendo utilizados pelas pessoas de maneira indiscriminada como prevenção ao coronavírus. Durante a pandemia, hospitais ficaram lotados. Muitas pessoas ficaram doentes por causa da Covid-19. Outras não resistiram. No começo da pandemia, quando ainda não se tinha vacina, muita gente começou a usar o chamado kit Covid, composto por medicamentos para tratar outras doenças: azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Um dos medicamentos é um antibiótico, o outro é um antiparasitário e o outro é um antimalárico. São 3 medicamentos excelentes, muito utilizados no Brasil e no mundo, né? Porém, eles não têm eficácia especificamente à Covid. Mas é aquela história, né? No momento de pandemia, que a gente compara com uma questão relacionada mais ou menos a um momento de guerra, acaba se testando algumas coisas, mas quando você comprova que não tem efeito, o que é o mais importante? Não utilizar. Porque o medicamento a gente avalia sempre a questão risco e benefício. Tem benefício maior que o risco, a gente utiliza. Agora, quem tomou sem ter a doença, o risco é muito maior de desenvolver alguns outros problemas, como, por exemplo, uma hepatite medicamentosa, um problema renal e assim por diante. E surgiu essa hipótese de que talvez hidroxicloroquina e ivermectina poderiam ter algum efeito, já que em laboratório realmente conseguiam matar o vírus, diminuir a carga viral. Entretanto, quando isso foi testado já em seres humanos, ainda no meio de 2020, já se provou que não havia nenhum tipo de eficácia e ainda havia riscos do seu uso. Mesmo assim, essa informação se disseminou no momento em que a gente estava com muitas mortes, muitas pessoas em agravamento e, sobretudo, na ausência de uma doença, de uma medida preventiva mais eficaz. Durante 1 ano e meio, a partir do começo da pandemia, o Dyson, a Fabiana e 2 estudantes da Unisul em Tubarão, a Gabriela de Souza Beth e a Rafaela Bittencourt Flores, se debruçaram em obter e comparar dados para ver se os medicamentos eram realmente eficazes contra a doença. O resultado mostrou a ineficácia do chamado kit Covid para prevenir mortes pelo coronavírus. Fizemos uma avaliação comparando aqueles que tinham tomado esse kit precocemente e aqueles que não tinham tomado, para verificar se tinha realmente eficácia ou uma diferença estatisticamente significativa entre essas pessoas, para verificar se internou mais na UTI, se usou mais respiradores ou se morreu mais do que aqueles que não tinham tomado. E nós verificamos com quase 1.500 pacientes de que não houve diferença estatisticamente significativa de quem tomou ou não tomou. Muito pelo contrário, aqueles que tinham tomado teve uma tendência, ou seja, um pouquinho maior de probabilidade, que não dá para a gente afirmar especificamente, de que eles acabaram morrendo mais. Mas isso também pode ser por outros fatores relacionados à pessoa procurar um pouco mais de forma tardia o hospital, uma outra comorbidade ou algo que a gente não pôde controlar especificamente. O trabalho foi premiado em um Congresso Mundial de Pesquisa Farmacêutica e Toxicologia na Suíça. O projeto foi apresentado em inglês para cientistas de várias partes do mundo. Sempre é muito gostoso a gente participar de congressos, sobretudo internacionais, na interação com outros pesquisadores, levar as pesquisas que a gente faz para socializar isso com outras pessoas do mundo todo e, claro, o prêmio acaba sendo uma grande surpresa, e uma felicidade a gente ver que nossos trabalhos também têm muita qualidade. Além desse trabalho, outros 3 projetos da dupla foram premiados no Congresso Internacional, 2 da Fabiana e 1 do Dyson, todos com o objetivo de melhorias na área da saúde. Eu trabalho num programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul, oriento alunos de mestrado e doutorado, e aí eu submeti 2 projetos, foram 2 teses de doutorado dos farmacêuticos Alessandra de Sá Soares e Diego Zappellini do Nascimento, que fizeram suas teses com instrumentos voltados para auxiliar o farmacêutico clínico que atua na UTI e também no ambiente hospitalar. E o outro que é relacionado a um aplicativo do CONASEMS, que é para o Brasil inteiro, para todos os municípios do Brasil, que é sobre a falta de medicamentos em alguns momentos, até para alertar e para que os municípios informem o motivo da falta de medicamentos, para tentar fazer com que as pessoas não fiquem sem medicamentos numa região em detrimento de outra. E se for um problema relacionado à compra ou importação, que a Anvisa possa auxiliar nisso.